E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são dois conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é terça-feira, dia 7 de janeiro. Lembrando a vocês que a partir de hoje, aqui no canal, lives todas as terças e todas as quintas, 4 horas da tarde. Então aguardo vocês hoje, 4 horas da tarde. Tudo que for saindo aí durante o dia relacionado ao Botafogo, a gente vai estar aqui ao vivo. Olha, nesse conteúdo de agora, temos temas importantes aqui para tratar. Claro, falar sobre o novo patrocinador master do Botafogo, apresentado, anunciado ontem, a VBET. Quero conversar com vocês também sobre a Almada, uma proposta do Atlético de Madrid, foi recusada pelo John Textor. E como é que fica, hein, a situação da Almada? Ele ainda está no Rio de Janeiro, ele ainda não foi oficialmente apresentado nem visto lá no Lyon, o Botafogo ainda não se despediu da Almada, mas vamos explicar como é que anda a situação desse jogador, que por mim ficaria para sempre no Botafogo, mas infelizmente parece que ele está de saída. Quero conversar com vocês duas rapidinhas também sobre o Savarino. A princípio o Savarino ele vai ficar no Botafogo, e a outra sobre o David Ricardo, zagueiro do Ceará. A primeira proposta foi recusada, o Botafogo vai fazer outra. E para fechar, vamos entrar aqui naquele tema polêmico, mas agora parece que vai, né? O Jair, zagueiro, é o novo reforço do Botafogo. Vou trazer para vocês os valores da negociação, e o Tiquinho Soares está indo para a equipe do Santos nessa troca pelo zagueiro, né? O Botafogo vai pagar um dinheiro mais o Tiquinho Soares para trazer o zagueiro Jair pro Glorioso. Tudo isso agora, mas antes peço para vocês aquela moral, pô, de graça, não custa nada. Esquece não, dessa moral mesmo, é muito importante aqui para o crescimento do canal. O seu like, a sua inscrição, ative o sininho para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Se quiser, se puder, vire membro, R$ 2,99 ao mês, participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Olha, já abro com a VBET. É a nova patrocinadora master do Botafogo oficialmente. Ontem o Botafogo anunciou a casa de apostas VBET. Ela que está vindo para o lugar da Parimet. Inclusive, a VBET, ela comprou a Parimet, tá? Então, é a nova patrocinadora master do Botafogo. 3 anos de contrato, 55 milhões de reais por ano. O CEO do Botafogo ontem na apresentação disse que é top 5 aqui no Brasil fácil. Então 3 anos de contrato, 55 milhões de reais por ano, podendo chegar a 70 caso o Botafogo conquiste aí títulos. Então, VBET, nova patrocinadora master oficial do Botafogo. Não vou entrar aqui nesse debate, é o que eu sempre falei aqui desde o começo. Pô, 55 milhões está muito pouco. O CEO do Botafogo, Tairo Arruda, disse que é top 5 aqui no Brasil. E, cara, se o John Textor aceitou, se o John Textor aprovou, ele que é o dono do clube, quem é a gente para ficar questionando valores? Olha, e só rapidinho para falar da VBET, porque a VBET é assim, né? Mostrei para vocês, é assim o símbolo. Aqui no Rio de Janeiro isso aí é complicado, cara. Não é brincadeira não, isso aqui no Rio de Janeiro. A gente parece até piada, mas é tudo dois. Tudo dois aqui no Rio é uma facção. Se você entrar com tudo dois numa outra facção, eu não sei nem o que pode acontecer. Então é bom ficar ligado aí, a galera, principalmente a galera do Rio de Janeiro já tá ciente. Eu tô vendo alguns torcedores reclamando disso. Claro, pô, a VBET não tem culpa, o Botafogo não tem culpa. Ah, mas o Botafogo era pra ver isso aí, porque, cara, compra sem patrocínio. Entendeu? Compra a camisa sem patrocínio, porque realmente parece besteira, mas aqui no Rio de Janeiro é complicado. É tudo dois,
você entra com tudo, porque o símbolo da VBET é assim, né? Você entra numa outra facção aqui no Rio de Janeiro com a camisa dessa, enfim, é um papo que a gente tem que levar aí mesmo a sério, porque só a gente que vive aqui no Rio de Janeiro sabe como é que tá a situação. A proposta pelo Almada do Atlético de Madrid é 128 milhões de reais. O John Textor recusou, tá? O Almada provavelmente deve estar indo para o Lyon, ou o John Textor talvez possa conseguir convencer o Almada a ficar no Botafogo, que é muito difícil. Então, informação do UOL, proposta do Atlético de Madrid pelo Almada, 128 milhões de reais, o John Textor recusou. Por que o John Textor recusou? Porque a gente pagou no Almada 137. Se a gente pagou 137, como é que você vai vender por 128? Um dos principais jogadores do time, campeão brasileiro da Libertadores, tu não vai vender o cara por menos do que você pagou. Então, já dando a minha opinião rapidamente sobre isso, tá certo. O John Textor não vai vender o cara por 128, sendo que pagou 137. Então, cara, proposta recusada. Ele vai para o Lyon? Cara, na sexta-feira agora a gente vai ter definição. Porque o Lyon, ele tá proibido nessa janela de contratar jogadores. A situação do Almada, ele talvez pudesse estar indo por empréstimo ou ele já tem alguma coisa assinada, né? O Almada, quando chega no Botafogo, ele já tem alguma coisa assinada com o Lyon, mas o Lyon tá proibido de se reforçar, o Lyon tá proibido de contratar. Então, cara, na sexta-feira vai ter uma reunião lá na França. O John Textor, o Lyon, vai tentar recorrer nessa situação, vai mostrar que tem uma saúde financeira. O Lyon tá passando isso tudo por conta do fair play financeiro, né? Então o John Textor e o Lyon na sexta-feira nessa reunião vai tentar mostrar aqui, ó, tá vendo? A gente tem dinheiro sim, a gente tem uma boa saúde financeira, deixa a gente se reforçar, deixa a gente trazer reforços. Então o Almada tá esperando isso. O Almada tá esperando tudo se resolver, o Lyon podendo se reforçar, o Almada vai para a equipe do Lyon. Ainda tem as chances também do Luiz Henrique talvez ir para a equipe do Lyon. Mas falando do Almada, ele está esperando essa definição. Ah, mas se o Lyon não puder se reforçar, continuar proibido, o Almada não puder ir, aí ele fica no Botafogo pelo menos talvez até o meio do ano. Se não aparecer nenhuma proposta boa, aí ele fica no Botafogo até o meio do ano, assim como Luiz Henrique. Duas rapidinhas. Savarino, é uma preocupação que a gente tem de perder esse jogador. Recebeu muitas sondagens. Eu tenho informações que o Savarino teve sondagens da Rússia, da Espanha, da Itália, do Oriente Médio. Só que essas sondagens não viraram propostas oficiais. Então isso é muito bom para o Botafogo. Apesar das sondagens, o Savarino não tem, por enquanto, tudo pode acontecer, né? Mas por enquanto o Savarino não tem nenhuma proposta oficial para sair do Botafogo. Ele que tem 28 anos de idade, 10 gols, 10 assistências na temporada passada. Para mim, o melhor jogador do Botafogo na temporada passada foi o Savarino. E para mim, ele é um jogador inegociável, por valor nenhum. Eu acho que a gente precisa de ídolos, eu acho que a gente precisa de jogadores que tenham identificação, que vendam a camisa. O Savarino é um cara que eu tentaria manter por muitos anos aqui no Botafogo. Para mim é inegociável, mas claro, depende do jogador querer ficar, depende da proposta que vai aparecer. Se for uma proposta muito boa, aí talvez o Botafogo venda, mas por enquanto, sondagens e nenhuma proposta, e o Savarino continua no Botafogo. A outra rapidinha é o zagueiro do Ceará, o Davi Ricardo, né? 1,90 m, canhoto, muito bom zagueiro. O Botafogo fez uma proposta de 7 milhões de reais, a equipe do Ceará recusou e o Botafogo vai fazer outra proposta. Essa proposta o Ceará está querendo 15 milhões. A informação que eu tenho é que o Ceará ele está querendo 15 milhões de reais. O Botafogo ofereceu 7. Essa proposta foi recusada. O Botafogo vai fazer outra, que talvez possa chegar perto dos 15. Bom zagueiro, cara.
bom zagueiro. O Botafogo trazendo o Davi Ricardo e trazendo o Jair, que eu vou falar na segunda parte, a gente fica ali com zagueiros interessantes para essa temporada. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar. Vamos conversar sobre a chegada do zagueiro Jair, a saída do Tiquinho Soares. Fica aí, já volto. Voltando aqui para a gente finalizar, falar do Jair, falar do Tiquinho Soares, mas antes eu peço para vocês aquela moral, compartilhe esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, para a gente continuar crescendo cada vez mais. Conto com a ajuda de vocês, lembrando que hoje, terça-feira, ainda teremos a nossa live aqui no canal, 4 horas da tarde, aguardo vocês. Olha, agora é praticamente oficial, né? Falta o Botafogo anunciar, claro, vai fazer os exames, vai assinar o contrato, mas o zagueiro Jair, da equipe do Santos, é o novo reforço do Botafogo para essa temporada. Vamos aos valores. O Botafogo vai pagar 89 milhões de reais, mais o Tiquinho Soares, informação do Globoesporte.com. 10% vai ficar com o Santos, tá bom? O Botafogo vai ser dono do Jair 90 e 10 com a equipe santista. Se a gente juntar 89 milhões mais o Tiquinho, cara, eu tava dando uma olhada aqui, o Tiquinho tá custando no mercado, nesse momento, o valor de mercado do Tiquinho é 17 milhões de reais. Então, se a gente juntar 89 mais 17, que está valendo o Tiquinho nesse momento, o valor de mercado do Tiquinho é 17 milhões de reais, essa negociação está saindo aí por 107 milhões de reais. O Walter e o Danilo Barbosa não vão, é só o Tiquinho Soares e 89 milhões de reais. Olha, dando minha opinião, cara, o Jair, cara, vou repetir o que eu tô falando desde o começo. O Botafogo está trazendo um zagueiro que talvez possa fazer história, não só no Botafogo. Claro, a gente torce para que ele fique bastante tempo aqui, depois saia para a Europa, mas é zagueiro de seleção brasileira, é zagueiro de Europa. Claro, gente, tudo pode acontecer, cara. É futebol. O cara pode chegar aqui no Botafogo e pode não dar certo, pode se lesionar, pode se machucar. Claro, tudo pode acontecer. Agora, falando dentro da naturalidade, até por isso que o Botafogo está pagando isso tudo nele, juntando o valor e o Tiquinho, 107 milhões de reais, é porque os caras dentro do Botafogo sabem que é zagueiro de Europa, o Textor vai vender ele por muito mais do que isso, e ele é zagueiro de seleção brasileira. Cara, ele tem o estilo do Thiago Silva. Eu não gosto de ficar comparando o jogador, mas ele tem o estilo do Thiago Silva. Rápido, alto, habilidoso. Cara, o Botafogo está trazendo um baita zagueiro, um zagueiro muito promissor, 19 anos, 1,98 m. É pra gente lapidar. Saída de bola sensacional, joga com a perna direita, joga com a perna esquerda. Cara, é muito bom zagueiro. Agora, a saída do Tiquinho Soares. Cara, eu entendo. Eu entendo os dois lados. Cara, grande parte da torcida gosta do Tiquinho, mas o Botafogo hoje é uma empresa. E para uma empresa, o Tiquinho já não está valendo mais o que eles acham que pudessem valer. Por exemplo, se o Tiquinho ficasse no Botafogo, ele seria um reserva ganhando 1 milhão por mês. Se a gente pegar isso no ano, dá 12. O Tiquinho Soares, um ano aqui no Botafogo, é 12 milhões, porque é um por mês. Então, cara, para uma empresa, 34 anos, já é um reserva. E outra, cara, o Tiquinho Soares, ele não entra mais nas características dos times do Botafogo. Um futebol ofensivo, um futebol dominador. E eu vou falar outra coisa, ele no Santos, ele vai jogar bola no Santos, cara. Todo mundo sabe. Porque o Tiquinho Soares, se ele tiver um time para jogar para ele vai jogar muita bola, ele sabe fazer gol, ele é muito técnico, só que ele tem que ter um time que jogue para ele. Um time que jogue para ele. Aqui no Botafogo,
o atacante tem que correr, tem que marcar, tem que recompor, tem que atacar, tudo ao mesmo tempo. Aqui o atacante volta para recompor, ataca. Então, cara, o Tiquinho não aguenta 10 minutos de jogo, ele já tá cansado. Por quê? Porque são as características dos times do Botafogo. E aqui, cara, ele não... Tanto é que aqui no Botafogo, o reserva do Igor Jesus era o Júnior Santos. O Júnior Santos estava na frente do Tiquinho. O Igor Jesus saía, entrava o Júnior Santos como centroavante, depois entrava o Tiquinho. Porque não combina com o estilo de jogo. Agora, se ele for pro Santos, do jeito que ele tá indo, o time jogar para ele, ele vai jogar muita bola, cara. Ele vai jogar muita bola, porque ele sabe jogar. Então eu entendo a galera que não tá gostando dessa troca, da ida do Tiquinho, e eu entendo o Botafogo também, porque o Botafogo é uma empresa, e para uma empresa hoje o Tiquinho tá muito fora da realidade. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus. Boa terça-feira, inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Tudo que for saindo aí durante o dia, hoje tem live aqui no canal, 4 horas da tarde, aguardo vocês. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.